Os videogames caseiros estão completando 45 anos de existência, e durante todo este tempo vimos inúmeras mudanças na tecnologia e na maneira de se jogar. Para ajudar a gente a entender esta história, os períodos dos videogames são separados em gerações. Mas você sabe quais foram os pontos mais importantes dessas gerações? Vamos acompanhar um resumo da evolução dos videogames de mesa e também das suas principais características. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever. Primeira geração. A primeira geração de videogames pode ser resumida em um único aparelho, o Magnavox Odyssey de 1972. Magnavox presents Odyssey, the electronic game of the future. O primeiro videogame caseiro comercial. Se bem que o conceito de videogame nele ainda estava bem pré-histórico. Tudo que ele mostrava na tela eram alguns quadrados e retângulos brancos em um fundo preto que movimentávamos usando os grandes controles com discos analógicos. Os jogos vinham em pentes de programação, ainda não eram chamados de cartucho. Folhas de plástico colorido eram colocados em cima da tela da TV para gerar o que podia ser chamado de gráfico, e as regras vinham escritas em livros. O videogame mesmo não processava nada, cabia aos próprios jogadores cuidar para que o colega não trapaceasse na jogatina. O Odyssey estava mais para um jogo de tabuleiro para ser jogado na TV do que para um videogame mesmo. Mas o seu sucesso inspirou uma porrada de outras companhias a fazer clones simplificados, mais funcionais e mais baratos, normalmente copiando o jogo mais famoso deste aparelho, o de tênis, que ficou conhecido por aí como Pong. Entre os clones mais conhecidos estão o próprio Pong, produzido pela Atari, Pong, invented by Atari. O Coleco Telstar, Hit your TV to a Telstar, by Coleco. O Karate DB Game da Nintendo, Karate DB Game 15. E o brasileiro Telejogo. Mesmo simples, o Odyssey foi o responsável por inventar a roda no ramo, e a segunda geração de consoles consolidou o formato. Segunda geração. Diferente do Odyssey, os consoles de segunda geração vinham com processadores de 4 ou 8 bits, capazes de computar pontos, controlar as regras dos jogos, gerar imagens melhores e também trazer as primeiras formas de inteligência artificial. Nesta geração, os inimigos apenas repetiam um ou outro movimento pré-definido, ou então eram instruídos a seguir ou fugir do nosso personagem. Os consoles eram capazes de trabalhar com mais cores e pontos, gerando imagens simples. Os bonecos na tela trocavam de posição, fazendo animação de andar, pular, etc. Algo que mais tarde seria conhecido como sprites. Os jogos tinham cenários de fundos, telas e fases diferentes, tudo armazenado na memória dos cartuchos, a nova mídia que eles estavam usando. A maioria dos consoles tinham 3 canais de som, que podiam gerar ruídos característicos e até mesmo músicas simples em alguns poucos jogos, como por exemplo o ET. Ouça só que belezura. Eles vieram em vários formatos, usando alavancas, discos analógicos, um botão só ou mesmo tantos botões que ficava aparecendo uma calculadora científica. A maioria dos jogos tinham como objetivo fazer a maior pontuação possível, e as fases programadas iam se repetindo em loop, cada vez mais difícil. O game over vinha quando perdíamos todas as vidas, ou então quando fazíamos a pontuação máxima. Os jogos começaram a mostrar aventuras, alguns trazendo histórias simples que eram contadas nos manuais e representadas de alguma forma na tela. Apesar dos gráficos ainda serem bem limitados, a imaginação rolava solta para deixá-los mais convincentes. Mas para o final da geração, apareceram alguns jogos que geravam fases proceduralmente, além de serem capazes de fazer a tela rolar. O primeiro console da geração foi o Fairchild Channel F, de 1976, que trouxe boa parte dos avanços tecnológicos da época. Mas o grande titã da geração, disparado, foi o Atari 2600 de 1977. The Atari Video Computer System is 20 cartridges with 1,300 game variations you play on your own TV set.
Ele se tornou um fenômeno de vendas, trazendo um grande impacto na cultura da época e também sendo responsável pela criação do mercado de games. O Atari deixou pouco espaço para os concorrentes brilharem, mas mesmo assim apareceram máquinas bem interessantes, como o Magnavox Odyssey 2 de 1978, o Intellivision de 1980 e em 1982 os consoles ColecoVision, o Vectrex e o Atari 5200, uma versão mais robusta do anterior. Isso sem falar de uma tonelada de clones do Atari 2600 produzido por empresas que aproveitaram a falta de regulamentação nas licenças sobre videogames. Isso, mais uma série de decisões malucas por parte da Atari, levou a indústria dos games a quebrar no início de 1983 e por alguns anos os videogames ficaram com baixa popularidade nos Estados Unidos. Terceira geração. Enquanto os videogames estavam mal das pernas nos Estados Unidos, no Japão eles começaram a ganhar força logo no começo dos anos 80, e foi de lá que veio a terceira geração de consoles. Esses tinham microprocessadores de 8 bits, e até por isso essa geração também é conhecida como geração 8 bits. A diferença destes processadores para os das gerações anteriores é que eles conseguiam realizar ainda mais funções, inclusive a capacidade de rolar os sprites pela tela. Isso pode parecer uma coisa boba, mas foi um avanço enorme para os programadores, melhorando muito a qualidade das animações e dos cenários. Na parte visual, os novos consoles tinham maior resolução e eram capazes de exibir ainda mais cores e sprites mais detalhados. Com isso, já era possível criar uma grande quantidade de figuras reconhecíveis, inclusive heróis de desenhos animados ou dos quadrinhos. Agora a gente não precisava usar tanta imaginação para jogar videogame, a gente já entendia o que acontecia na tela. Os nossos personagens eram capazes de várias ações diferentes, e os inimigos traziam uma inteligência artificial mais interessante. Porém, por conta de tantos elementos, eram raros os jogos em que apareciam mais do que 2 inimigos na tela de uma só vez. O áudio também ganhou uma bela revigorada, já sendo capaz de emitir bons efeitos sonoros e músicas longas e bem trabalhadas. Mais tarde apareceram alguns aparelhos com sintetizadores FM que traziam resultados ainda mais incríveis. Os controles foram novamente simplificados e melhorados, aposentando as alavancas para usar direcionais digitais. Além de todo o hardware na máquina, os cartuchos estavam vindo com maior capacidade, e isso refletiu no tamanho dos jogos. Agora eles não ficavam em loop de algumas poucas fases. Quase todos os jogos de 8 bits tinham início, meio e fim. A história também não precisava mais ser contada apenas nos manuais, elas podiam ser contadas nos próprios jogos, através de diálogos em textos e até mesmo em algumas cutscenes animadas. Alguns cartuchos vinham com bateria para salvar o progresso, sem a necessidade de recomeçar a partida toda vez que desligasse o videogame. Foram criadas leis e regulamentações para a produção e distribuição de jogos, e com isso apareceram inúmeros estúdios produzindo novos títulos e franquias, algumas delas duram até hoje. A geração começou com a Sega e a Nintendo lançando seus consoles praticamente juntas no Japão, em julho de 1983. A Sega com o SG-1000 Sega Video Game SG-1000 e a Nintendo com o Famicom. Porém, o SG-1000 se mostrava muito inferior ao Famicom nas cores, som e jogabilidade. Então, em 1985, a Sega lançou o Mark III, uma versão mais robusta do SG-1000, e que no ocidente é conhecido como Master System. The Sega Master System comes with power-based 2-control pads, light phaser and 2 great video games. A Nintendo lançou seu Famicom no ocidente, mudando o nome para Nintendo Entertainment System, e disfarçou ele como um brinquedo eletrônico, já que, desde a crise do Atari, os videogames estavam com uma má reputação naquele território. Will you be the one to witness the birth of the incredible Nintendo Entertainment System? A estratégia deu certo,
E de fininho, eles conseguiram reaquecer o mercado de games nos Estados Unidos, criando um verdadeiro império. Outros consoles também apareceram, como o Atari 7800 de 1986. Oh, the new Atari 7800. We reinvented the video game. E o Commodore 64 de 1990. Fora que alguns microcomputadores pessoais da época ficaram famosos por serem também uma bela plataforma de jogos, como o Amiga, Amiga from Commodore, the computer for the creative mind. o MSX 機能充実 64KB の東芝パソピア IQ 新登場 e o Commodore. Mas as gerações de jogos de PC são bem diferentes, e isso fica para outra hora. Assim como a dos consoles portáteis, que começaram a ganhar popularidade nesta época. Nesse vídeo aqui a gente vai focar nos consoles de mesa mesmo. Quarta geração. A quarta geração de consoles não trouxe uma inovação tão drástica em comparação à anterior, porém melhorou tudo o que havia antes. Os consoles de 16 bits com cartuchos de maior capacidade trouxeram jogos com mais cores, mais animação, sprites e cenários mais bonitos, melhores efeitos, inteligência artificial aprimorada e músicas ainda melhores, principalmente nos consoles que já usavam sintetizadores de amostras, que substituíram a tradicional musiquinha de videogame. Os controles receberam mais botões e mais funções, e já mostravam a preocupação em deixá-los ergonômicos, adicionando pegadores para deixá-los mais confortáveis. As CPUs ganharam uma forcinha extra com os coprocessadores para funções específicas, como por exemplo, coprocessadores gráficos que cuidavam das imagens, enquanto o processador principal cuidava da parte lógica dos jogos. Com isso era possível colocar mais inimigos e elementos na tela, o que garantia alguns efeitos interessantes, como o Parallax, que é quando objetos do cenário se movem em velocidade diferente para dar mais profundidade. Alguns jogos de 8 bits já estavam mostrando Parallax, mas foram nos 16 bits que este efeito veio com força. Outra função muito conhecida é o Mode 7 do Super Nintendo, que simulava gráficos 3D usando um truque de reescalonar e girar sprites. Sim, 3D, esta geração já queria mostrar esta tecnologia, e com a ajuda de chips especiais nos cartuchos, eles conseguiram fazer algumas coisas bem interessantes. Apesar dos cartuchos ainda reinarem, algumas plataformas lançaram expansores para ler CD, iniciando assim, de maneira tímida, a era das mídias óticas. Show! A maior capacidade de armazenamento desses discos era usada para colocar músicas com qualidade impecável nos jogos. Além de cutscenes com filmes e animações. Quem deu o pontapé inicial na quarta geração foi a NEC e a Hudson, que lançaram em 1987 no Japão o PC Engine, que ficou conhecido no ocidente como TurboGrafx 16. O novo console ainda tinha muitas características de terceira geração, mas o visual dos seus jogos impressionavam demais na época. Por isso, a Sega se adiantou e transformou uma de suas placas de arcade em console, fazendo assim o Mega Drive, lançado em 1988. A SNK fez algo muito parecido e lançou em janeiro de 1990 o Neo Geo, que, se tratando de tecnologia, era um monstro ignorante perto de seus concorrentes. Na verdade, não dá nem para comparar este console com os outros de sua geração, porque, se tratando de jogos 2D, ele só foi totalmente superado 2 gerações depois. É claro que tanta brutalidade custava caro pra caramba, e por conta do preço do aparelho e dos jogos, ele sempre foi um artigo de luxo para os aficionados por jogos de arcade. The future is now SNK.
Somente em novembro de 1990 a Nintendo lançou o seu 16 bits, o Super Nintendo. Now you're playing with power, superpower. A demora para o lançamento permitiu que este console estivesse bem mais atualizado do que os seus concorrentes, e ele foi um sucesso absoluto no Japão desde o seu lançamento. Nos Estados Unidos já não foi bem assim. A Sega aproveitou o tempo para entrar com uma campanha de marketing agressiva e conseguiu colocar o seu Mega Drive, ou Sega Genesis, como era chamado nesse país, no número 1 de vendas por alguns anos. What Nintendo? What are you waiting for? Nintendo to make one? You Super Mario World, wow! What's this one? Oh, this is a Sonic the Hedgehog from Sega Genesis. Hey, look at these radical colors! O sucesso da Sega foi momentâneo, e a partir de 1995, o Super Nintendo conseguiu superar seu número de vendas. Mas aí, o estrago já estava feito, como veremos a seguir. Quinta geração. A quinta geração teve dois marcos importantes: a predominância da mídia de discos, substituindo os cartuchos, e também a popularização dos jogos 3D. A mudança de dimensões não foi só no visual, e muitos novos tipos de jogos começaram a aparecer. Graças à maior capacidade das mídias e também dos chips gráficos, ninguém mais se preocupava com limites de cores ou sprites na tela. Agora a contagem era de polígonos renderizados em tempo real, e para dar mais detalhes às figuras tridimensionais, os videogames revestiam os modelos com figuras, que ficaram conhecidas como texturas. Por conta da velocidade de leitura dos discos, os jogos tinham um tempo de carregamento bem maior, e os consoles precisavam de mais memória RAM para trazer uma experiência fluida. Muitas produtoras aproveitaram espaço em disco para criar cenários e filmes em CGI pré-renderizado, que davam muito mais detalhe e realismo para esses elementos. Justamente por causa do CGI pré-renderizado, muitos jogos tinham câmera fixa e pouca liberdade de movimentação pelo cenário. Claro que apareceram também um bom tanto de jogos que conseguiam trazer uma jogabilidade verdadeiramente 3D, e esses foram o alicerce do que veríamos mais pra frente. Os controles seguiram com mais botões e mais ergonomia, e para facilitar as jogatinas tridimensionais, os consoles voltaram a ter alavancas, mas desta vez elas seriam analógicas, sensíveis à pressão. Graças à mídia de disco, a parte sonora ficou impecável e tornou-se comum jogos com trilhas sonoras cantadas. Fora que, aos poucos, começaram a introduzir mais diálogos dublados por atores reais. What is a man? A miserable little pile of secrets! A mudança nesta geração não foi só nos hardwares, mas foi também cultural. Os novos consoles atraíam os jovens que cresceram jogando videogame e também os adultos que ficaram encantados com as novas experiências. Por isso, jogos mais maduros e com jogabilidade mais complexa e realista ganharam força, como o Survival Horror, Resident Evil 3 Nemesis, e os jogos de espionagem. Graças aos processadores melhores, os simuladores foram ficando cada vez mais realísticos, trazendo grandes avanços para os jogos de corrida e esporte. Alguns jogos exageraram em seu tamanho e abusaram de cenas épicas e histórias marcantes, começando assim as mega produções dos videogames, jogos que conseguiam ter impactos de lançamento tão grande que viravam notícia no mundo inteiro. Como a Sega conseguiu um espaço no mercado que antes era dominado pela Nintendo, outras produtoras também tentaram a sorte no mundo dos games, com máquinas ainda mais poderosas do que os 16 bits dos concorrentes. O 3DO foi lançado em 1993, com a proposta de rodar jogos de 32 bits em CD, fora que tentava ser uma estação multimídia completa. The real 3DO system from Panasonic. A Atari lançou o Jaguar no mesmo ano, e apesar de rodar cartuchos, era um console de impressionantes 64 bits. Jaguar! 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 Porém, as duas plataformas morreram cedo, por custarem caro demais e não ter uma biblioteca de jogos chamativa o suficiente.
Aliás, o Jaguar foi o último videogame produzido pela Atari. A geração recomeçou no final de 1994 com o lançamento do Sega Saturno e do PlayStation, produzido pela Sony, que apesar de ser iniciante neste ramo de consoles, conseguiu fazer uma máquina excepcional. Game no Katamari, PlayStation. Deta. O Sega Saturno não estava muito atrás, mas custava mais caro e teve uma campanha de marketing horrível. Watch and listen. Please don't disappoint him. He doesn't like that. A sorte deste console é que ele conseguia processar muito bem jogos 2D e por isso conquistou o pessoal que curtia jogos de arcade. O Nintendo 64 chegou só em 1996 e, contrariando as tendências de mídias óticas, continuou usando cartuchos. A diferença de memória e custo de produção afastou produtores e influenciou no nível dos jogos. Só que a alta qualidade na renderização de gráficos tridimensionais do aparelho garantiu que quase todos os seus títulos tivessem jogabilidade 3D real, o que de certa forma ainda dava bastante vantagem em cima dos concorrentes. Apesar de ter rendido ótimos jogos e iniciado franquias conceituadas até hoje, a quinta geração foi um período de transição, onde as produtoras estavam se acostumando com as tecnologias 3D e os novos jogos que podiam ser produzidos com isto. Sexta geração. A sexta geração trouxe a consagração definitiva dos jogos tridimensionais. Além das CPUs mais avançadas, as GPUs, que antes eram conhecidas como aceleradoras gráficas, ganharam maior importância e eram capazes de renderizar a partir de 70 milhões de polígonos por segundo, além de trabalhar com iluminação e sombras dinâmicas e avançadas, possibilitando a criação de jogos com um nível de realismo inacreditável. Os processadores mais poderosos conseguiam com folga lidar com grandes quantidades de elementos simultaneamente. Isso quer dizer que era possível colocar uma porrada de inimigos na tela ao mesmo tempo, como nos jogos de estilo Musou, ou então poucos inimigos, mas com inteligência artificial avançadíssima. Fora que já era possível criar cidades gigantescas, com pessoas andando pra lá e pra cá como se tivesse personalidade própria. Além de ser capaz de texturas ainda melhores, a nova geração conseguia processar filtros de renderização diferentes, como o Cell Shading, que deixavam os modelos 3D com um visual de desenho animado. A mídia que esses consoles usavam ainda eram de disco, só que de maior capacidade que o CD. Enquanto o Dreamcast e o GameCube usavam mídias próprias de pouco mais de 1 GB de capacidade, o PlayStation 2 e o Xbox usavam DVD, que podiam ter jogos de até 4 GB na primeira camada ou de 8 GB em 2 camadas. Tanta capacidade permitia cutscenes de maior duração, cenários gigantescos e jogos que aboliam completamente as conversas em texto, usando diálogos dublados o tempo inteiro. Por tudo isso, o grande destaque dessa geração foram os sandbox de mundo aberto, jogos onde tínhamos uma cidade toda para explorar e podíamos fazer o que quisermos nela. Essa geração também marcou o começo das jogatinas online. No passado já tinham rolado algumas experiências, mas o Dreamcast e o Xbox vinham com um modem integrado e vários jogos, inclusive alguns MMO que podiam ser jogados em rede. O GameCube e o PlayStation 2 também tinham suporte a jogatinas online, só que com acessórios vendidos separadamente. Depois do fracasso do Sega Saturno, a Sega se adiantou e chegou primeiro na sexta geração com o Dreamcast, lançado no final de 1998. Esta era uma máquina poderosa que já trazia todas as características da época. Porém, foi atropelado pelo PlayStation 2, lançado no começo de 2000. Além de ter jogos de ótima qualidade e já ter nome forte no mercado, o PlayStation 2 rodava filmes em DVD, o que impulsionou muito suas vendas no começo. Desanimada por novamente segurar a lanterna, a Sega resolveu deixar o mercado de consoles e se dedicar apenas à produção de jogos. Quem chegou para ocupar seu lugar foi a Microsoft, com o Xbox de 2001. Um console com um hardware muito parecido ao dos PCs, voltado para os jogos de ação e as jogatinas online.
a Nintendo finalmente deixou os cartuchos de lado e trouxe o GameCube, também de 2001. Ele usava mini discos de 1,5 GB de capacidade e também tinha uma ótima performance com seus jogos. A sexta geração de consoles marcou o último grande salto de tecnologia nos videogames, e as gerações seguintes podem ser consideradas atualizações dessa. Inclusive, alguns estúdios usam técnicas e engines comuns dessa geração até hoje. Sétima geração. Em termos de jogabilidade, a sétima geração se parece muito com a sexta, mas é claro, tudo aumentado e melhorado. A arquitetura dos novos consoles se assemelhavam ainda mais aos PCs voltados para os games, com grandes GPUs responsáveis por gerar gráficos ainda mais realísticos e impressionantes. Coisas como textura, luz e sombra fluíam tão naturalmente que a gente até esquecia de prestar atenção nesses detalhes. A resolução recebeu uma melhora enorme. Nas gerações anteriores, elas foram aumentando gradualmente, mas na sétima era comum jogos rodando em HD widescreen, mais área, maior tamanho e também maior nitidez, já que esses consoles exibiam imagens progressivas, aposentando de vez as entrelaçadas, que deixavam as imagens borradas em TVs LCD. A captura de movimentos, técnica em que os produtores filmavam atores para fazer as animações nos jogos, ficaram mais comuns e precisas, assim como a captura facial desses atores. Isso deixou alguns jogos parecendo filme, não só na sua experiência, mas também na sua produção. Sim, esta foi a geração das superproduções cinematográficas, e os games começaram a ameaçar de verdade a indústria do cinema. Alguns lançamentos dos games chegaram a superar a arrecadação dos melhores filmes da época. Essas produções foram facilitadas por causa da popularização das engines produzidas por outras empresas. Uma engine é basicamente um conjunto de instruções que facilita e agiliza a produção de um jogo. Em vez de ter que produzir um jogo do zero, os estúdios o desenvolvem em cima de uma base preparada por outra empresa. Essas engines terceirizadas já existiam há mais de uma década, mas foi a partir da sétima geração que a maioria dos estúdios começaram a usar alguma delas. Mas nem tudo são gráficos. A sétima geração também trouxe jogos com inteligência artificial ótima. Em alguns jogos, os inimigos conseguem tomar decisões baseadas no comportamento dos jogadores, criando uma experiência única para cada pessoa que joga. As CPUs avantajadas conseguiam processar milhões de cálculos por segundo, e os programadores usaram isto para melhorar a física dos jogos. Ou seja, os objetos tinham peso e respondiam de maneira realística ao que acontecia com eles. Apesar dos controles normais seguirem os formatos anteriores, nesta geração os controles de movimento baseado em acelerômetro vieram com força. Ao contrário do que muita gente pensou, eles não chegaram a substituir os controles convencionais, mas tiveram uma participação bem grande nesta geração também. O Blu-ray, disco capaz de armazenar 25 GB na primeira camada ou 50 em duas, começou a ser usado como mídia física, fora que os consoles usavam HD interno ou externo para armazenar mídias, arquivos e instalações, expansões, atualizações e até mesmo jogos completos. Esta foi uma grande mudança na forma como compramos e jogamos os nossos jogos. As jogatinas online se popularizaram a ponto de a maioria dos jogos virem com pelo menos algum recurso para multijogador. As lojas online como Live, PSN e Nintendo eShop vendiam jogos completos e também conteúdo baixável, como novas fases, personagens ou roupas para os jogos, iniciando assim um novo tipo de comércio, o que é chamado hoje de mídia digital, e também as DLCs. Outros serviços online, como a possibilidade de assistir vídeos e filmes via streaming, transformaram os novos consoles em estação multimídia, dessa vez de verdade. Com esta facilidade na distribuição, apareceram muitas produtoras independentes fazendo jogos de nicho e vendendo mais barato que as grandes produções, começando o boom dos jogos indie. Mas tirando essas produções de baixo orçamento, os jogos ficaram ainda mais complexos, fora que as jogatinas online deixou o pessoal mais competitivo.
Por isso, criou-se uma separação entre os jogadores hardcore, aqueles que se dedicam ao máximo aos jogos, e os casuais, o pessoal que busca nos videogames uma diversão ou uma distração rápida. Quem definiu quase todas as características da 7ª geração foi a Microsoft, que lançou o Xbox 360 no final de 2005. Este era quase que uma atualização do console anterior da companhia, só que mais barato, mais poderoso e com o seu online reforçado. O PlayStation 3 chegou um ano depois, trazendo características parecidas, só que um preço muito mais alto. E a Sony penou para conseguir algum espaço no mercado de games ocidental. E o PlayStation 3 só foi ficar competitivo depois de várias reduções de preço e jogos lançados. Quem surpreendeu dessa vez foi a Nintendo, que lançou o Wii, um console que já vinha com controle de movimento e foi uma verdadeira febre no ocidente, disparando no número de vendas e fazendo toda a indústria ficar esperta com o mercado de jogos casuais. Apesar do controle avançado, o hardware do Wii era uma versão levemente melhorada do GameCube. Ou seja, o Wii era um console de 7ª geração, mas tecnicamente o seu hardware é de 6ª geração. 8ª geração. À primeira vista, a evolução entre a 7ª e 8ª geração de consoles foi ainda mais sutil do que a evolução entre a 6ª e a 7ª. Novamente tivemos uma boa melhora na qualidade das imagens que os consoles exibem e também na inteligência artificial dos NPCs. Graças às novas GPU e um aumento considerável na memória RAM dos consoles, eles são capazes de mostrar texturas ainda mais nítidas e detalhadas. Se uma pessoa desavisada olhar a tela de um jogo desta geração, pode pensar que está vendo um filme e não um jogo. Na parte de processamento, o maior destaque foi o uso massivo de partículas sendo processadas independentemente na tela. Um efeito bonito que deixa os games com um aspecto moderno e gostoso, mas que exige uma quantidade de cálculos e processamento absurdo para serem exibidos com fluidez. A parte multimídia dos consoles se intensificaram, e eles agora contam com uma rede social integrada, além de interagirem com outras redes sociais, onde podemos compartilhar screenshots ou capturas de gameplay feitas no próprio videogame, e até mesmo começar uma live stream sem a necessidade de nenhum equipamento adicional para isso. Os óculos de realidade virtual vieram num formato comercial e bem mais funcional do que antes. Eles também estão longe de se tornar dominantes no mercado, mas já temos um começo aí. Desta vez quem começou a geração foi a Nintendo com o Wii U de 2012, que trazia um controle com tela touch que interagia com o que jogávamos na TV. O hardware do novo console estava um pouco mais avançado do que o do PlayStation 3, mas o Wii U não iria competir com este aparelho, e sim com o PlayStation 4 e o Xbox One, que só sairiam no final de 2013, trazendo todas as novidades da geração. A Sony ainda lançou uma versão reforçada do seu aparelho, o PlayStation 4 Pro, que consegue frame rate mais estável, melhor uso de cores e resolução 4K em upscaling em jogos compatíveis. A Microsoft entrou na onda e já está para lançar o seu console premium, o Xbox Scorpio, que promete ter jogos em 4K verdadeiros, sem upscaling. A Nintendo, uma geração atrasada com seu hardware, largou o Wii U meio cedo e já lançou o Nintendo Switch, um console híbrido que pode ser jogado na TV e também como um console portátil, e seus controles são destacáveis, facilitando o multiplayer local. Alguns sites dedicados a games consideram o Switch um console de 9ª geração, e outros falam que ele é de 8ª geração mesmo. Eu prefiro dizer que o Switch, junto com o PlayStation 4 Pro e o Xbox Scorpio, são a geração 8.5, um upgrade dentro de outra, mas que não traz avanços significativos quando olhamos a história dos videogames no geral. De qualquer forma, ainda está cedo para definirmos isso, e também para nós sabermos como será o desfecho destas máquinas que temos no mercado atualmente. Mesmo assim, é interessante vermos a evolução dos videogames, que começaram com quadradinhos luminosos na tela e hoje são tão realísticos que podem até mesmo confundir alguém.
Na descrição e também nos cards tem vários vídeos onde eu detalhei melhor algumas dessas gerações ou consoles. Não deixe de conferir lá. Mas antes, deixe um comentário para nós. Em qual geração você começou a jogar videogame e qual é a sua favorita? E claro, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos e se esta é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!